que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas como um deserto. Isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas como um deserto. Isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria estar aqui juntos, reunidos para falar do amor de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Meus amados irmãos, sem mais delongas, gostaria que meditássemos no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus pode nos levar a Deus. Nenhuma religião salva. Boas obras ou tradições salvam. Somente o sacrifício de Cristo. Então, meus amados irmãos,
A palavra de Deus diz que só existe um caminho. O caminho é Jesus Cristo. Muitas pessoas têm procurado várias religiões, várias placas de igreja. Mas eu quero dizer a você que o único que foi capaz de morrer por mim, por você, é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nenhuma religião salva, somente Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. Jesus Cristo tem um amor que transforma. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é o texto áureo da palavra de Deus. É a síntese da palavra de Deus, é o resumo da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Foi por amor, por mim, por você, que Jesus Cristo entregou sua vida, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo. Então, meu amado, minha amada, creia somente no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. Louvado seja o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 32, e diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo dele disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e a desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui careço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de te chamar teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e revive, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Meus amados irmãos, talvez este filho pródigo seja você. Talvez um dia você esteve na casa do Pai. Talvez um dia você pregou a palavra de Deus. Você entoou louvores da palavra de Deus. Mas eu não sei porquê, por algum motivo, você se revoltou contra o Pai. Você se revoltou contra a igreja. Você se revoltou contra o pastor, contra os irmãos. Mas eu quero dizer a você, assim como o filho pródigo, o nosso Deus, Ele te ama. O nosso Deus tem um plano de salvação para a tua vida. E o nosso Deus, Ele está aqui de braços abertos para perdoar os seus pecados. A palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração arrependido, um coração cheio de amor. Então, meu amado, minha amada, se você está afastado dos caminhos de Deus, se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, soberano, dono de sua vida, faça como o filho pródigo. Vá até o Pai, arrependa-se, peça perdão a Deus, e Ele, de braços abertos, vai perdoar. A palavra de Deus diz que a alegria no céu, quando um pecador se arrepende, do que 99 justos. Então, meu amado, minha amada, não tenha vergonha de confessar Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. Não tenha vergonha de voltar para a casa do Pai.
A maior vergonha que você poderá passar é se o seu nome não estiver escrito no livro da vida. Porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que confessarem Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, soberano, dono de sua vida, confessar seus pecados e abandoná-los, terá o seu nome escrito no livro da vida. Porém, aquele que negar Jesus Cristo, aquele que negar o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nosso Deus também vai negar. Então, meu amado, minha amada, não tenha vergonha de entregar sua vida a Jesus Cristo. Não tenha vergonha de crer na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Se você é um dos milhares de filhos pródigos que estão afastados do caminho de Deus, ou que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje é tempo propício para a salvação. Talvez você diga: pregador, eu vou deixar para servir a Deus quando eu tiver mais velhinho, mais velhinha. Eu vou deixar para servir a Deus quando eu estiver aproveitando tudo deste mundo. Eu quero dizer a você: não deixe de servir a Deus. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque a palavra de Deus diz que o futuro a Deus pertence. Então, meu querido, minha querida, não queira perder a sua salvação. A palavra de Deus diz que a salvação é somente através de Jesus Cristo. Não existe salvação sem Jesus Cristo. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe salvação sem perdão, sem liberar perdão. Então, meu querido, minha querida, entregue sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Confesse seus pecados e os abandone. E seja uma nova criatura. E como está escrito na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Venha fazer parte da família de Jesus Cristo. A família de Jesus Cristo são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, confessa seus pecados e os abandona, e confessa Jesus Cristo como Senhor de sua vida, como dono de sua vida. E aí, a partir de então, o Espírito Santo de Deus passará a habitar na sua vida, e você não vai mais pecar, você vai fugir da aparência do mal. Eu agradeço por esta rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um poderosamente, e que esta palavra venha alcançar o seu coração. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.